Oportunidade para as crianças. Pastor Walter quer vir cantar aqui. Pastor Walter é o maestro das crianças, né? Pode segurar aí. Vamos cantar, criança. Pastor Walter vai cantar e orar pelas crianças nesse momento, né? Ah, meu bom pastor é Cristo. Vamos andar com ele sempre, né? Eu estou andando desde o tamanho de vocês. Vamos continuar? Meu bom pastor é Cristo. Conduz minhas almas águas, por ele eu andarei. Sempre, por ele eu andarei. Eu ouvi. Pai, obrigado por esse coral de crianças. Te abençoando, culto infantil. Eles continuem aprendendo a andar com Jesus sempre e para sempre. Eu sou o pastor Tito, na administração da palavra nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tem nos chamado a atenção nessa noite, através do lançamento da campanha de missões nacionais. Obrigado porque temos um coração missionário. E ele é despertado cada vez mais. Agora fala conosco pela palavra do Senhor. Nós ouvimos como o coração de Samuel disse. Fala, Senhor, teu servo ouve. Amém. Em nome de Jesus. Podem ir. Graças a Deus, né, irmãos? Nós estamos aqui com toda a liberdade para adorarmos o nosso Deus, para prestar esse culto de louvor e adoração ao seu santo nome, também para ouvir a sua bendita e santa palavra. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler 2 versículos aí no capítulo 23, o verso 11 e o verso 12. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e verso 12. Todos encontraram? Segundo Samuel 23, 11, 12. Diz assim aqui na minha tradução: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Pai querido, nós te louvamos, adoramos, engrandecemos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, por esse ministério aqui neste lugar dessa cidade. Te agradecemos pelas nossas vidas, nossas famílias. E nós estamos aqui, Senhor, com propósito. Com espírito em adoração ao Senhor, ao teu nome, diante da tua bendita palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos iluminar o teu Santo Espírito, que a palavra do Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa que Deus tocou no meu coração para me reviver uma história do passado. Esse homem que nós acabamos de ler, Samá, ele era um dos guerreiros valentes do rei Davi. Davi, durante a sua história,
principalmente no começo, quando ele foi conquistando toda a terra de Israel, e o seu exército foi avançando, surgiram muitos homens de confiança, homens guerreiros, grandes comandantes de exército, homens fortes, corajosos. Aqui nesse texto de 2 Samuel capítulo 23, aqui fala sobre 37 valentes de Davi, mas nós vamos destacar essa história de Samar. É uma história muito importante, sabe? Essa é uma de tantas histórias que nos foi deixada na Bíblia como exemplo. Eu quero destacar 3 coisas sobre isso. Primeiro, existe um fundo de verdade nessa história. Como todas as histórias que nós lemos na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, existe um fundo de verdade. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus operou. Quando Deus opera, há verdade. A verdade prevalece. O poder prevalece. A autoridade de Deus prevalece. Outro aspecto importante, nos foi deixado esse legado para que não esqueçamos do que Deus fez, daquilo que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus pode fazer. Então, nunca podemos esquecer que Deus fez, mas Deus faz. E Deus ainda vai fazer muito mais, porque Ele é Deus. Isso é maravilhoso. E o terceiro aspecto, colocar em prática em nossas vidas tudo o que aprendemos na palavra de Deus. Então o povo de Israel, irmãos, eles sofreram muito. No passado, na época dos juízes, também na época dos reis, as nações vizinhas, esse povo aqui, os filisteus, sempre vinham e atacavam as plantações, roubavam as plantações, roubavam o gado, as ovelhas, levavam tudo que eles podiam embora. Eles saqueavam as cidades, os vilarejos. E aqui nessa história que nós acabamos de ler, diz que eles tinham ali uma plantação de lentilha, que é feijão. Lentilha é um feijão, uma qualidade de feijão. E os filisteus vieram para saquear aquela lavoura, e até o exército de Israel fugiu. Por que eles fugiram? Porque era muita gente. Imagina a gente estivesse aqui em 10, 15, 20 pessoas, e você olha, vindo uma multidão de 500, 1000 pessoas para o seu lado. É apavorante. O medo toma conta da gente. É igual aqueles torcedores lá que ficam perdidos no meio da torcida inimiga. Meu amigo do céu. Apanha igual gente grande. Essa é a grande verdade. Então o povo falou, agora eles vão acabar com nós. Fugiram. Mas esse homem, irmãos, valente, esse soldado do exército de Deus, ele desembanhou a sua espada, ele ficou no meio daquele terreno, daquele campo de feijão, de lentilhas. E Deus operou na sua vida. Deus operou. Deus deu poder para aquele homem, autoridade para ele lutar com os inimigos, para ele vencer, para ele derrotar os filisteus. Quantas das vezes nós ficamos tão tímidos? Quando surge um problema, uma dificuldade na nossa vida, nós ficamos apáticos, cabisbaixo, desanimado, com medo. Não, irmãos, temos que erguer a cabeça. Nós vimos aqui a campanha de missões e hoje eu falava aqui sobre a questão do final dos tempos, né, ali em Marcos capítulo 13, Jesus falando, né, que primeiro esse evangelho tem que ser pregado. E eu estava conversando aqui, falando com os irmãos aqui de manhã, quanto sangue já foi derramado?
Quantas pessoas já foram martirizadas? Desde o início da igreja primitiva, segundo e terceiro século, aquela perseguição terrível do Império Romano, né? Imperador Cláudio, Domiciano, Trajano e muitos outros que Nero trucidaram os cristãos. Mas eles não acabaram. Cada vez que matavam os cristãos, eles se multiplicavam. E eles alcançaram o mundo antigo. Todos os lugares que você imaginar, a igreja primitiva, aquele povo do início, eles alcançaram. Inclusive, pela história da igreja, Tomé foi martirizado na Índia. Aí você pensa, naquele tempo antigo, alguém pregou na Índia? Pregou. Tomé foi na Índia. Mas hoje os desafios são até maiores, irmãos. Porque hoje nós estamos caminhando para uma população de 8 bilhões de habitantes. Somos 7 bilhões e tanto, caminhamos para 8 bilhões. É muita gente. O desafio é grande, mas a gente não pode desanimar. A gente não pode olhar para esse mundo e ficar com medo, porque como Elias falou para o seu servo, olhe agora e veja, olha e veja, quem está à nossa volta. Eles estavam ali cercados pelos exércitos celestiais. A igreja também está cercada pelo exército de Deus, pelo poder de Deus, pelos anjos, pela ação do Espírito Santo, pelo poder da fé que cada um de nós temos. Então, Samar, ele é um desses exemplos. O rei Davi, ele tinha muitos homens a seu serviço, mas havia um grupo de homens que Deus lhe concedeu para que ajudasse a estabelecer o seu reino, Davi sozinho não conseguiria estabelecer o seu reino. Não conseguiria unir as 12 tribos, derrotar os inimigos, se tornar uma nação poderosa, como foi na época, tanto no final do seu reinado, como no reinado de Salomão. Mas Deus manifestou o seu poder, manifestou a sua glória na vida desses homens. São esses homens que a palavra de Deus chama de guerreiros valentes de Davi. Homens vitoriosos. Homens que não tiveram medo do inimigo. Nós também, irmãos, não podemos ter medo do inimigo. Eu não estou falando das pessoas. As pessoas não são nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos. O inimigo é que usa eles para muitas das vezes nos chatear, nos tirar a paz, nos tirar a alegria, nos tirar o regozijo, o prazer de viver. O nosso inimigo é o diabo. O diabo é o nosso inimigo. Satanás, os demônios, esse exército das trevas que percorre todos os lugares dessa terra, procurando quem eles possam destruir. Por isso que a igreja ela precisa ser esse atalaia. Ela precisa ser esse guardião da verdade, da palavra de Deus. E nós só vamos alcançar essa autoridade através da oração, da comunhão com Deus, com seu Santo Espírito, porque aí cada homem, cada mulher de Deus que orar, que levantar o seu clamor, as coisas vão se mudar, vão se transformar. Nós vivemos num momento que não é para fugir. Os discípulos já fugiram. Mas agora não dá mais para fugir. Você já tem a marca da cruz. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Você é dele. Você é do seu exército. Você não pode desistir. Você precisa desembainhar a sua espada. Você tem que guerrear, você tem que lutar. Você tem que colocar o seu joelho em terra. Você tem que clamar a Deus.
povo de Deus plantava, cultivava, cuidava do rebanho, e de repente vinham os filisteus e os afugentavam. Mas Samar colocou no meio de um campo cheio de lentilhas. Enquanto Israel fugia dos filisteus, ele feriu sozinho a todos os inimigos. Este valente defendeu o que era de herança do rei. Não abandonou o campo de batalha. Tem muitos crentes abandonando o campo de batalha. Tem muita gente abandonando o campo de batalha. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Firmar nossa fé em Cristo cada dia mais. Porque Ele virá para nos buscar, mas Ele quer muito mais. Deus quer muito mais. Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Ele poderia ter acabado com tudo já, Ele poderia ter resolvido tudo já nesse mundo, mas Deus está dando oportunidade para nós, que somos a sua igreja, para fazermos a diferença, mas também Ele está dando oportunidade para o mundo, para que o mundo creia em Jesus, para que o mundo aceite o seu Filho como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Samar matou os filisteus e o Senhor operou um grande livramento em Israel pela mão de Samar. O que podemos aprender com a história do valente Samar? Nós vamos falar de 3 atitudes importantes. Primeiro, ele tomou uma posição. Primeira coisa, ele tomou uma posição. Os desafios que enfrentamos diariamente, precisamos de uma posição. A palavra diz que diante do ataque dos filisteus, o exército de Israel fugiu, mas Samar tomou a posição no meio da plantação. Primeiro aspecto, nós precisamos tomar uma posição. Se nós somos crente, igreja do Senhor, povo de Deus, povo escolhido, adquirido para que dê frutos e pratique boas obras, nós precisamos fazer tudo isso. Mesmo diante das dificuldades. Eu falei aqui muitas coisas para os irmãos aqui hoje. Enquanto a igreja às vezes dorme, enquanto nós estamos desatentos, o inimigo está trabalhando. Eu estava falando para eles aqui hoje, eu não gosto de política, não gosto. Mas eu estava falando aqui, o irmão Cláudio Omar estava aqui, que hoje, irmãos, nós estamos caminhando para um futuro sombrio. Aqui nas Américas, a maioria dos países hoje é governado por governo de esquerda. E você sabe o que é governo de esquerda? É contra a Bíblia, é contra o cristianismo, é contra a igreja de Jesus, é contra a pregação do evangelho. Lembra há poucos meses aí que a Bolívia, o governo da Bolívia queria proibir a Bíblia, queria proibir o evangelho, eles queriam proibir, não conseguiram, né? Repercutiu muito, mas é o desejo. Hoje do Uruguai até no México, a maioria dos países das América Latina, são governados por esquerda. E aí, por isso que nós temos visto, como aqui no Brasil mesmo, a esquerda é forte. E tem tentado implantar as ideologias, essas filosofias malignas do diabo, para acabar com a família, acabar com a igreja, acabar com tudo que é bom, que foi construído com amor, sangue, suor e lágrima. Nós vimos aqui, ó, a bandeira do Brasil para todo lado, isso é bom. Isso aí é que Samar fez naquele dia. Ele defendeu o seu reino. Ele desembanhou a espada, irmãos, e ele... Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele não teve medo. Aquele homem desembanhou a espada sozinho para enfrentar um exército inimigo.
mas Deus foi com ele. Deus estava junto dele. A sua fé foi uma fé firmada no Senhor. É a fé da vitória. É a fé da vitória, da conquista do reino de Deus. O inimigo não pode ser vencedor. Nós precisamos também tomar posição. Elias pede para o povo de Israel tomar uma posição diante da apostasia. Então ele diz lá para o povo de Israel: até quando cocheareis entre duas ideias? Se o Senhor é Deus, segui; se é Baal, segui. Porém, o povo nada lhe respondeu. Sabe por quê? A voz do povo não é a voz de Deus. Se vocês são de Baal, vocês seguem Baal. Se vocês são de Deus, segue Deus. Ninguém disse nada. Quantas vezes nós falamos do amor de Deus, de Jesus para as pessoas? Para os nossos amigos. A gente fica triste, sabe? Eu não acredito nesse negócio de Bíblia, isso foi escrito por homem. Eu já ouvi muito, mas não sinto nada. Olha, dá uma tristeza, irmãos. Dá uma tristeza. É muito triste. Josué vê quando o povo dividido e ele chama-os à tomada de posição. Hoje vocês sirvam aos deuses de vossos pais, que estão além do rio, ou vocês sirvam esses deuses aqui dos cananeus, onde vocês habitam. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus, não importa o que acontecer em Israel, não importa o que acontecer hoje no mundo, no século 21, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos levantar de manhã, como o povo de Deus, pegar a nossa Bíblia, ler a palavra, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos passar o dia em oração, em comunhão com Deus, vamos observar o que está acontecendo à nossa volta, vamos ver nós vamos começar a enxergar toda a ação do inimigo na vida das pessoas, e no nome de Jesus nós vamos repreender o inimigo. Vamos fazer com que ele cale a boca. O crente precisa ter autoridade no Espírito Santo. O cristianismo é uma tomada de posição. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma posição séria que traz, às vezes, consequências amargas para a nossa vida. Às vezes nós vamos perder. Às vezes nós vamos deixar de ganhar. Às vezes nós vamos deixar de ter coisas que o mundo oferece. Às vezes nós vamos deixar de participar de uma alta sociedade. Às vezes nós vamos deixar de ser reconhecido pelas pessoas, mas não tem problema nenhum. Deus nos reconhece. Olha aqui, no meio de tantos homens e mulheres, olha quem que nós fomos achar: Samá, um homem, um oficial do exército de Israel, que sozinho enfrentou o inimigo. Quantas bênçãos, irmãos, quantas vitórias Deus tem preparado para cada um de nós. Pedro e André são chamados por Cristo a tomar uma decisão. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Vocês agora vão ser pescadores de homens. Eles abandonaram tudo. Sua profissão, sua família, tudo. Eles deixaram tudo. Mateus escuta Jesus e toma uma importante decisão.
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Segue-me. E ele levantou e o seguiu. É o poder, é a autoridade de Jesus sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, sobre a vida de todas as pessoas. Samar ficou no centro, no meio da plantação. O centro é a melhor posição. Esteja sempre no centro da vontade de Deus. Não é do centro das atenções, não, tá, irmãos? O ser humano, muitas vezes, ele quer estar no centro das atenções. Todo mundo olhando para ele, né? Todo mundo admirando ele. A sua beleza, a sua inteligência, né? A sua capacidade, o seu raciocínio. Não, esteja no centro da vontade de Deus. É assim que o verdadeiro cristão segue a Cristo, no centro da vontade de Deus. É Jesus que tem que brilhar. Samar estava defendendo os interesses de quem aqui nessa história? Do rei. Estava defendendo os interesses do rei Davi, do seu rei, do rei que ele amava, da sua autoridade superior, do comandante supremo do exército de Israel. E nós também estamos adorando o comandante dos exércitos celestiais, das miríades, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que está sentado no trono e que rege o mundo, o universo, com poder e autoridade. Nada escapa ao seu olhar. Nós não precisamos ter medo do inimigo, irmãos. Nós não precisamos ter medo da esquerda, ter medo do fascismo, do comunismo. Nós não precisamos ter medo dessas coisas. São ideias diabólicas que o diabo tem colocado na mente, no coração dos homens. Mas nós temos que estar sempre no centro da vontade de Deus. Segunda atitude, ele não desanimou. Diante do ataque, além de tomar posição, é necessário não desanimar. Não desista de lutar, mesmo que aparentemente você esteja sozinho. Cristo não te abandonou. Muitas vezes nós nos sentimos meio que só. Mas, irmãos, enquanto nós estamos aqui, existem muitos joelhinhos calejados, orando por nós, orando por essa igreja aqui, ó, nesse lugar, orando por todas essas igrejas espalhadas por Rondonópolis, orando pelo Brasil, pelas Américas, Europa, Ásia, África, Oceania, orando pelo mundo. Tem muitos joelhinhos calejados que ninguém vê. Homens e mulheres de oração, que oram, que choram diante de Deus, que clamam, que prostram no seu quarto, que põem o rosto no chão. A gente não vê essas pessoas. Mas elas existem. Elas existem. E esse trabalho que elas têm feito de orar pelo povo de Deus tem sido grandioso. Por isso nós também temos que colocar em prática a oração, para que o Senhor continue operando, fazendo maravilhas, prodígios, sinais, que o Senhor continue salvando, continue libertando pessoas, continue transformando vidas, corações. Se você olhar a circunstância, você trocar a oração pela murmuração, ninguém me ajuda, estou sozinho, ninguém me ama. Muitas vezes os crentes trocam a oração, essa conversa íntima com Deus, esse relacionamento pleno com Deus, com o Espírito Santo,
por reclamações, por murmurações. Nós temos que esquecer os problemas, irmãos. Por isso que Jesus disse, olha, não preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, cada dia tem o seu problema, tem a sua dificuldade, tem o seu entrave, cada dia. Mas vamos viver hoje, no centro da vontade de Deus, fazendo sua vontade, servindo ao Senhor, clamando ao Senhor para que Deus tenha misericórdia. Elias, em um momento de perigo para a morte de Jezabel, foge para o deserto e desiste de tudo. Elias pediu para ser morto, profeta Elias. Está escrito em 1 Reis, ele diz assim, se a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pediu para morrer. Ele viu ali uma situação tão difícil, Jezabel, Acabe, o exército de Israel contra ele, procurando ele para matar. Já tinha matado lá tantos profetas. E ele só estava ele escapando. Ele entrou numa caverna, se escondeu para lá e falou, eu quero morrer. Tira a minha vida, meu Deus. Paulo também se sente sozinho, irmãos. Lá em 2 Timóteo está escrito, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Paulo aqui escrevendo para Timóteo, ele está fazendo uma reclamação. Ele ficou meio que sozinho, meio sem chão aqui nesse momento da história. Ele tinha os companheiros com ele, de repente, ficou ele e Lucas, um jovem, junto com ele. Mas esse mesmo homem que faz essa reclamação, demonstra esse sentimento de humildade diante da situação. Ele lá em Filipenses 4, ele diz assim, né? Mas Paulo escreve dentro da prisão romana para demonstrar uma verdadeira alegria que vai além do padrão lógico ou natural, mas uma alegria real em Cristo. Ele aprende que mesmo em meio ao cárcere devemos ter otimismo, alegria e confiança no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor em qualquer situação. Nós vamos vencer, nós vamos chegar lá. Mas há um longo caminho. Quem já leu o livro do Peregrino? É uma história muito interessante. Os irmãos podem até procurar no YouTube, tem filmes, vários filmes feitos em época diferente, sobre a história do peregrino. E ele, na sua história, na caminhada do peregrino, ele encontra tantas situações, tantos caminhos, tantas coisas que querem tirar ele do caminho, que ele está indo para a cidade santa, para Jerusalém celestial, mas um quer que desvia para cá, desvia para lá, vem perseguição, vem inimigo, mas um dia ele alcança. Você sabe, John Bean escreveu esse livro na Inglaterra, ele foi perseguido pelo rei por causa do evangelho, ele ficou 12 anos preso. Ele escreveu esse livro na prisão. E ele conta na biografia dele que a coisa mais triste foi não ver os filhos crescer. 12 anos na prisão. Foi lá que ele escreveu o livro O Peregrino. Pessoas sofreram por amor do evangelho. Pessoas estão sofrendo hoje, século 21, por amor ao evangelho. Famílias estão sendo procuradas, presas, perdendo seus bens em muitos lugares do mundo, porque ainda há muita perseguição. E quanto a nós, podemos tão facilmente
Perdemos tão facilmente a alegria, o otimismo, com coisas até pequenas. Nos abalamos com notícias que roubam a nossa paz, a nossa confiança em Deus, ao ponto de até mesmo desistirmos da caminhada. Muitos hoje vivem escravos da tristeza por não saberem se contentar e se alegrar naquilo que realmente enche a nossa vida de gozo e paz. É nessa direção que o apóstolo Paulo nos ajuda a olhar para que a nossa alegria seja assim como a dele, e que mesmo em meio ao pior momento da vida, ainda assim, podemos e devemos nos alegrar. Filipenses 4,11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4,11. Paulo estava preso em Roma, quando ele escreve essas palavras. Mas ele diz, eu aprendi a me contentar, ter paz, estar contente com o que eu tenho. Eu estou aqui, daqui não vou sair, ele sabia que não ia sair de Roma, ia ser morto, martirizado em Roma, mas ele estava contente, porque ele tinha a presença de Deus no seu coração. A terceira e última atitude, irmãos, que nós vamos ver sobre essa história maravilhosa, que Samar lutou até vencer. Ele não foi lá e deu um stebef numa meia dúzia de filisteu e correu, não. Ele foi para vencer. O inimigo, a gente vence ele. Você não pode deixar o inimigo se levantar. Você não pode deixar o inimigo se levantar. Se ele atacar a sua família, você tem que ir para cima dele com tudo. Você tem que se apegar com Deus, com o Espírito Santo, santificação, consagração, oração. Você tem que ir para cima dele, com poder e autoridade no Espírito Santo. Você não pode deixar ele se levantar. Você não pode deixar ele se levantar. Muitos crentes até lutam bem no começo, militam bem, né? Oram mais, jejuam mais, até que jejum hoje caiu da moda, né? Mas Jesus disse, orai, vigiai, jejuai. Jesus não disse assim, fica de boa aí. Vocês ficam tudo bem, vai. Sim, vai. Dá tudo certo. Não, negativo. Jesus não disse que ia dar tudo certo. Jesus não disse que ia ser um mar de rosa e que tudo ia ser um mar de rosa para nós e que ia ser só bênção, só vitória. Não. Jesus ensinou os discípulos a enfrentar o inimigo. Mas uma igreja, para enfrentar o inimigo, ela tem que estar preparada. O pastor contou uma história ali no interior de São Paulo, uma cidade ali do interior. Tinha uma moça que andava assim pela rua, muito conhecida da cidade, ela andava maltrapilha, para lá, para cá, e uma igreja resolveu abraçar a causa, né? O pastor da igreja resolveu abraçar a causa. Vamos fazer o trabalho de Deus, nós vamos libertar essa mulher do inimigo. Rapaz, começou a acontecer coisa naquela igreja, terríveis. E o pastor daquela igreja entendeu que eles não estavam preparados para lutar contra o inimigo. Sabe por quê, irmão? Para lutar com o inimigo, lutar contra o inimigo, em primeiro lugar você tem que estar na presença de Deus. Você não pode confiar em você tem que confiar em Deus. Você tem que ter uma fé, uma confiança, uma certeza de que Deus está com você. E Deus vai te revestir de poder, de autoridade, para você fazer o trabalho de Deus onde for necessário. Perseverança é uma das principais características de um cristão que alcançará a eternidade com Deus, né? Mas aquele que perseverar até o fim
Lá em Mateus 24, Jesus falando para os discípulos, aquele perseverar até o fim, até o final de tudo, ao final da sua vida, vai receber o galardão, vai receber a vida eterna. Perseverar até o fim, será salvo. Então é uma luta constante, é uma luta diária. Há muito para fazer, há muito para enfrentar, há muito para lutar. E para muitas pessoas, o que está acontecendo nos nossos dias, que o tempo virou inimigo. É aquela história, eu não tenho tempo. Ah, vamos na igreja, vai ter um programa, não tem tempo. Como dizia um pastor da igreja, que nós, ele era implicado com um crente que ia para o sítio, né? Tem que ir para o sítio, né? Mas hoje nós vivemos numa época que não tem tempo. Todo mundo tem tempo para olhar as redes sociais de manhã cedo assim, ó. Correr o olho no WhatsApp, no Face, não sei o quê, Instagram, tem um monte de coisa aí que eu nem mexo com isso. É tanta coisa que eu quero ficar com a minha cabeça mais tranquila, né? Mas não tem tempo para Deus. Aí tem o trabalho, aí tem a família, aí tem isso, tem aquilo, e para Deus não sobra tempo. Aí eu vou dormir, não sobra tempo para Deus. Então o tempo tem sido o maior inimigo nosso. Jesus não desistiu de amar o homem e não fugiu da cruz. Lá em João capítulo 13 ele diz, tenho amado, tendo os seus amados que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus amados que estavam no mundo, os amou até o fim. E qual foi o fim? Morte de cruz. Por nós, pelos seus amados. Jesus é o maior exemplo de um homem de Deus vencedor. Venceu nas lutas, nas aflições, venceu a maior batalha de todas. Eu li esse texto aqui de um dos valentes de Davi, que venceu pela força, né? Mas Jesus, ele venceu sem usar nenhuma arma. Só com a sabedoria divina, o poder e a autoridade de Deus. A autoridade dele mesmo, próprio Deus. Persevera na doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. O que é prevaricar? Essa palavra é meio estranha, né? A gente não usa muito essa palavra, né? Prevaricar é pecar, é perverter, é fraquejar, é corromper, é transviar, é descumprir, é trair, é adulterar, é abusar, e deve ter mais uns 500 adjetivos aí para frente. Sinônimos, né? Uns 500 sinônimos para frente. Verbos, é verdade. Então, irmãos, diante de todas essas coisas, há só um caminho para nós como igreja: abraçar a causa. Abraçar a causa aqui, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer para abraçar a causa, colocar essa campanha de missões nas nossas orações, colocar os missionários, colocar as igrejas, que Deus levante igrejas. Tem muitas igrejas batistas ricas no Brasil, tem muito dinheiro. E o dinheiro é difícil sair de lá do caixa desse, vocês sabem disso. Mas a gente tem que orar para Deus tocar no coração desses homens, dessas igrejas. O dinheiro vai ficar aí, o dia que Jesus voltar, o anticristo vai tomar conta de tudo. Então, para que esse dinheiro? Vamos gastar. Vamos ajudar alguém que está precisando. É investir, né, pastor? Tantas Bíblias se precisa, né? Tantas igrejas precisam ser construídas, congregações, tantos obreiros precisam ser sustentados pela igreja. Porque o governo não vai ajudar a igreja, é nós que vamos pôr a mão no nosso bolso, tirar a oferta, o dízimo, a contribuição, para cooperar com a obra de Deus.
Já estou encerrando, irmãos. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel à palavra de Deus. Apesar das tentações, da oposição, da adversidade, nós temos que perseverar. Temos que permanecer firmes até o final. Quem ama a Deus vai permanecer firme. Muitas das vezes as pessoas sempre se preocupam com esse negócio de dinheiro, né? Até um dia um colega meu, ele estava assim numa conversa e sabe que a gente é crente e sempre lá onde eu trabalho tem alguns crentes, né? Nós temos nosso exército lá, às vezes tem 3 que é crente, às vezes tem 4, sempre temos nosso quartel-general lá. E aí, irmãos, eles falando que tal, esse pastor é ladrão, não sei o quê, aí eu falei para ele assim, Deus colocou aquela palavra na minha boca, falei, olha, eu não falo que o padre é ladrão, porque ele nunca me roubou nada. Olha, mas foi um negócio assim. Foi um banho de água fria. Você não pode ser vencido. Vai falar que os pastores é tudo ladrão e você vai concordar, você vai aceitar, você vai se abaixar para o inimigo? Não. Não, senhor. Não, senhor. Tem muitos que são, mas tem muitos que são santos. Homem de Deus, tem muitas mulheres santas de Deus, tem muitas famílias de Deus, tem muitas igrejas de Deus, o povo de Deus é grande no mundo. A gente tem que levantar a nossa força, mostrar para o adversário que nós não estamos destruídos, encurralados. Não. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, nós lutamos por aquilo que é correto, aquilo que é bom, que é perfeito, que agrada a Deus, seja na política, seja na economia, seja no trabalho, seja onde for, qualquer organização desse mundo, nós lutamos como cristãos para que seja um lugar de bênção para a vida das pessoas. Esse é o diferencial do povo de Deus. É as atitudes. É o jeito de falar. É o jeito de tratar as pessoas. É o respeito. É o amor sincero, não fingido. Lembro do irmão que ele, numa reunião na igreja, aí ele disse assim, olha, falando para outro irmão, estava tendo uma discussão lá na sessão, não sei como que era, não lembro mais, há muito tempo, né? E aí ele falou assim, olha irmão, aqui dentro você é meu irmão, mas lá fora você é meu amigão. Que legal, né? A igreja não precisa, o crente não precisa dessas coisas, irmãos. Não precisa dessas coisas. Ele não precisa de conchavo, ele não precisa de lisonja. Precisa. Se você ama uma pessoa de verdade, você ama ele de verdade. Você gosta dele. Você se preocupa com ele. Ele tem seus defeitos? Tem. Mas você ama ele. Você ama ela. Você ama a sua igreja. Porque ela é constituída de pessoas, né? E concluindo, se posicione, não desanime, persevera até o fim. Observe o que aconteceu com Samar. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória no verso 12. O Senhor deu a vitória por causa da coragem e a fé daquele homem. Acima de tudo, a coragem e a fé. Falou, não, o inimigo não vai vencer. Eu vou derrotar esse inimigo para a glória de Deus. Não será uma pequena vitória para aqueles que têm essas 3 atitudes. O Senhor tem a grande vitória de irmos morar no céu com Ele. A vitória de viver eternamente com Deus. Querem maior vitória do que essa? É o que o escritor do Peregrino alcançou. Na história do livro Peregrino, alcançou o céu. Até lá para atravessar, chegar lá na Jerusalém, ainda teve que atravessar um rio, né? Mas ele chegou. Foi recebido lá. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós possamos colocar em prática, né?
tudo que a palavra do Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado, para que nós possamos viver uma vida realmente que agrada a Deus, que é uma vida para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, exaltamos, engrandecemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo agora e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós cremos, Pai, no teu poder, na tua bondade, na tua glória, na tua majestade, na tua soberania. Tu pode todas as coisas, Senhor. Por isso colocamos as nossas vidas na tua presença, para que o Senhor possa nos usar como vasos para a honra, para a glória do teu santo nome. Pai querido, continua conosco. Venha nos animar, venha nos fortalecer, venha nos sustentar, mesmo diante das tribulações, das lutas, das dificuldades, mas que nós possamos sempre olhar para cima, olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. A tua palavra promete, Senhor, a vitória, e nós temos alcançado a vitória no Senhor a cada dia, através do sacrifício que o Senhor realizou ali na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos libertar. Nos abençoe, Senhor, que nós possamos ter um coração sincero para servir ao Senhor. Com mansidão, com humildade. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá discernimento. Nós possamos confiar no Senhor a cada dia. E que nós possamos, ó Deus, sempre, através do poder do Senhor, ver que o inimigo está nos aproximando de nós. Que o inimigo está tentando alguma coisa contra nós, contra a nossa família, contra a nossa igreja. Que nós possamos ter sabedoria para orar, para clamar, para pedir a misericórdia do Senhor. Pai Santo, abençoe essa igreja. Abençoe esse ministério aqui neste lugar. Cada família, cada irmão, abençoe o pastor Walter, irmã Cidinha. Abençoe essa igreja, Senhor, que ela continue trabalhando, crescendo, dando frutos para o teu reino. Abençoe todas as nossas igrejas aqui, da Associação Sul, que teve essa reunião ali em Altaraguaia, escolheu a nova diretoria, que essa diretoria possa continuar, dar continuidade no trabalho que tem sido feito, para o engrandecimento do reino do Senhor. Continua conosco, Senhor, abençoe essa campanha de missões nacionais, que todos nós possamos nos envolver, não só com nossa oferta, mas também com as nossas orações, pedindo a bênção do Senhor sobre os pastores, os missionários, os evangelistas, os pregadores da tua palavra, tudo que vai ser realizado, Senhor, possa ser para o reino do Senhor, para o engrandecimento do nome do Senhor. Continua conosco. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor, o senhor pode sentar, amados irmãos, passar a palavra para o pastor. Agradecemos a Deus pelo trabalho de hoje, o lançamento da campanha. Ontem foi o lançamento da campanha lá na Assembleia. Como relator do Conselho Missionário, me deram esse trabalho, mas a gente fez lá, foi muito bonito. E agradecer ao pastor Tito. O tema da nossa Assembleia foi esse tema que nós trabalhamos esse ano, né? Sobre a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus hoje aqui, irmãos. Eu vi hoje, proclamando a glória de Deus, trabalho dessa campanha, lançamento da campanha, no louvor e no momento da pregação. Não sei se todos viram a glória de Deus. É isso que nós precisamos, ver essa glória de Deus. E nós temos a manifestação da glória de Deus.